Já vimos na sessão anterior que os cientistas provaram que toda matéria é composta por átomos constituídos por um núcleo central de carga positiva, os prótons, e de carga neutra, que são os nêutrons, ao redor do qual se movimentam os elétrons, que são a partícula das cargas negativas. Porém, um átomo sozinho não faz a matéria. É aí que entra a molécula. Nas aulas de química, aprendemos que a molécula é a menor partícula em que se pode dividir uma substância mantendo-se ainda as mesmas características da substância que a originou. Então, por exemplo, uma gota d'água, ela pode ser dividida continuamente até chegarmos à molécula de água, que é a menor partícula que conserva as características originais da água. Esta molécula é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Portanto, sua fórmula química é o H2O. Essa figura representa a molécula de água. Notem que tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Embora os átomos que formam as moléculas sejam compostos por partículas menores, para todos os efeitos eles são considerados uma unidade fundamental que apresenta algumas particularidades. Elas são: portanto, o modelo de átomo aceito atualmente compreende 2 regiões. Um núcleo minúsculo que contém toda a carga positiva e praticamente toda a massa do átomo. Uma região fora do núcleo que possui uma forma de nuvem e é composta principalmente de espaço vazio. É nessa nuvem que estão os elétrons. Dentro da nuvem que você viu nessa figura, os elétrons estão distribuídos em camadas ou níveis energéticos, de acordo com o número de elétrons presentes em cada camada. De acordo com o número de elétrons presentes em cada camada, ela pode apresentar de 1 a 7 níveis energéticos, denominados por Newborn, como você já viu. Então, seria esses níveis energéticos, da letra K até a letra Q. A camada K é a mais próxima do núcleo e a camada Q é a que está mais distante dele. Dependendo da quantidade de elétrons do átomo, ele pode ter um ou vários níveis energéticos, cada um com uma quantidade específica de elétrons, representado nessa figura, na qual a quantidade de elétrons de cada nível aparece ao lado da letra indicadora da camada. A essa altura você deve estar se perguntando: por que estudar moléculas, átomos, núcleos, elétrons, orbitais? Observe que essa informação vai mostrar para você por que estudamos até agora e tudo vai começar a fazer muito sentido. A distribuição dos elétrons nas diversas camadas obedece regras definidas. A regra mais importante para a área da eletroeletrônica refere-se ao nível energético mais distante do núcleo, ou seja, a camada Q. Nessa região podem ser encontrados no máximo 8 elétrons. Os elétrons da camada Q, mais distante do núcleo, são chamados de elétrons livres, pois têm uma facilidade maior de se desprender dos seus átomos. Todas as reações químicas e elétricas, e são essas que nos interessam, acontecem na camada externa, chamada de camada de nível ou camada de valência. A partir desta camada que nós observamos os deslocamentos de elétrons de um átomo para o outro. Então, no átomo, existe um detalhe muito importante. Os prótons praticamente não se movem. Quem realmente consegue se deslocar são os elétrons. E quando esses elétrons começam a se mover de forma organizada dentro de um material, surge aquilo que chamamos de corrente elétrica. Ou seja, o movimento ordenado desses elétrons é o que nos importa na área da eletroeletrônica. Imagine um prédio com andares. O núcleo do átomo fica no centro, como se fosse a fundação do prédio. Os elétrons ficam distribuídos pelos andares, que seriam as camadas eletrônicas. Então, em relação a isso, o primeiro andar seria a camada K, o segundo andar a camada L, terceiro andar camada M, quarto andar camada N, quinto andar camada O, sexto andar camada P. O sétimo andar seria a camada Q. A camada de valência é o último andar, que possui os elétrons. Então vamos ligar isso à eletrônica. Os elétrons das camadas mais internas estão fortemente presos ao núcleo. Já os elétrons da camada de valência ficam mais afastados e sofrem uma atração menor do núcleo. Por isso são eles que conseguem se movimentar mais facilmente quando aplicamos uma tensão elétrica, que é um outro assunto que nós iremos abordar mais para frente. Notem esse exemplo do sódio. A distribuição dele seria 2, 8 e 1. Ou seja, a camada K dele tem 2 elétrons, a camada L, 8 elétrons. Já a camada M teria 1 elétron. A camada de valência é a M, porque é a última camada. Ela possui 1 elétron de valência. Esse elétron é movido com facilidade. Então, dentro da elétrica, o sódio é um bom condutor.
Mas note que não necessariamente um elemento precisa ter todas as camadas. A camada de valência será sempre a última camada. Nesse caso, se pensarmos em um prédio, teríamos um prédio com 3 andares. Agora que começa a ficar interessante, notem essa tabela. Olhem os elementos. A quantidade de elétrons na camada de valência. Por exemplo, no topo da tabela temos o sódio, o cobre e o cálcio, onde o sódio tem 1 elétron na sua camada de valência. E por último, o cálcio tem 2 elétrons. Ou seja, esses elementos têm facilidade de ceder elétrons. Então, todos os elementos que têm facilidade de ceder elétrons são bons condutores de eletricidade. Então, todos os elementos que têm facilidades em ceder elétrons são bons condutores. Temos aqui na área verde o alumínio, o galho, o índio e o boro. Eles também têm facilidade em ceder elétrons, só que em relação ao topo, em relação aos outros elementos, eles têm 3 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, ele tem facilidade, só que em relação aos outros citados, ele tem uma dificuldade maior, só que ainda é um bom condutor. Já no meio da tabela, onde tem o silício e o germânio, eles têm 4 elétrons. Eles são semicondutores, então eles ficam ali no intermediário. Já o antimônio, o arsênio, o fósforo, eles têm facilidade de ganhar elétrons. Ou seja, eles já não são bons condutores, já são classificados como material isolante. Também temos o cloro e o oxigênio. Notem, eles ainda têm mais elétrons na sua última camada de valência, ou seja, eles estão mais fortemente ligados ao núcleo. Então podemos resumir assim: quanto mais fácil for movimentar os elétrons de valência, melhor será a condução elétrica. Quanto mais preso eles estiverem ao átomo, pior será a sua condução. Notem essa tabela. Essa tabela tem 7 materiais: prata, cobre, ouro, alumínio, tungstênio, ferro e platina. Cada um com seu grau de condutividade, ou seja, sua resistência, que iremos abordar mais para frente. A prata ela tem uma resistência menor, ou seja, ela é uma boa condutora. Abaixo dela tem o cobre, também tem uma baixa resistência. Depois o ouro. Pois é, muita gente pensa que o ouro é o melhor condutor elétrico. Só que não, galera. O melhor condutor elétrico é a prata e o mais usado é o cobre, junto com o alumínio também na área de alta transmissão. Depois temos o tungstênio, o ferro e a platina. Agora vamos dar ênfase à eletrônica. Os elétrons já estão em movimento. Existe um detalhe importante: mesmo quando nenhum aparelho está ligado, mesmo quando não existe energia passando pelo fio, os elétrons continuam se movimentando. Mas esse movimento acontece completamente aleatório, como representado nesse condutor. Notem, as setas indicam os movimentos das cargas negativas, que seriam os elétrons, só que desordenadamente. Imagine uma multidão andando para todos os lados. Uns vão para frente, outros vão para trás, outros para a esquerda, outros para a direita. E no final das contas, ninguém chega a lugar nenhum. É como carros em um estacionamento. Todos estão se mexendo, mas cada um vai para um lado diferente. Isso não cria um fluxo organizado. É exatamente isso que acontece dentro de um fio metálico. Os elétrons vivem se movimentando, mas como cada um segue em uma direção diferente, não existe corrente elétrica. Então surge uma pergunta: o que faz milhões de elétrons que estavam andando sem direção começarem a andar para o mesmo lado? Quem organiza esse movimento? Essa resposta tem nome: é a diferença de potencial elétrico, ou simplesmente tensão elétrica. E é exatamente sobre isso que iremos falar no próximo vídeo.